Nossos olhos são atraídos por panorâmicas de paisagens africanas icônicas. Neste episódio, vamos explorar as profundas raízes da África e sua influência na história da humanidade. Meu nome é Tom e eu convido você a embarcar nesta jornada com o canal A Origem. Na vastidão do tempo geológico, a África emergiu como um continente de maravilhas naturais e paisagens diversificadas. Mas essa história começa muito antes de qualquer ser humano caminhar por essas terras. Há cerca de 200 milhões de anos, a África fazia parte do supercontinente Pangeia. Com o tempo, as placas tectônicas começaram a se mover, separando esse vasto território em pedaços menores. Um evento geológico de proporções épicas moldou a África como a conhecemos hoje, o Rift Valley. Essa enorme fenda na crosta terrestre se estende por milhares de quilômetros, dividindo a Terra e formando montanhas, vales e lagos ao longo de milhões de anos. A majestosa paisagem do Rift Valley não apenas impressiona, mas também conta a história da Terra em camadas de rochas e sedimentos. É como um livro aberto que nos revela os segredos da formação geológica da África. Das vastas savanas às montanhas imponentes, das densas florestas tropicais às planícies áridas, a África é um mosaico geográfico. Cada região tem sua própria história geológica e sua própria beleza singular. A África não é apenas o berço da humanidade, é um museu vivo de nossas origens. Aqui, a história é escrita nas pedras, nos fósseis e nos artefatos que contam a história de nossos ancestrais. A teoria da origem africana dos seres humanos é amplamente aceita e apoiada por evidências arqueológicas e genéticas. É aqui, nas vastas extensões da África, que nossos primeiros antepassados caminharam e evoluíram ao longo de milhões de anos. Um dos fósseis mais famosos é Lucy, uma Australopithecus afarensis que viveu há mais de 3 milhões de anos. E o menino de Taung, uma espécie de hominídeo descoberta na África do Sul, ofereceu um vislumbre importante de nossa linhagem evolutiva. A dedicação de antropólogos e cientistas na busca por nossas origens é verdadeiramente inspiradora. Através de escavações meticulosas e análises detalhadas, eles desvendaram as pistas de nosso passado e lançaram luz sobre as primeiras histórias da humanidade. Mas a história humana na África não é apenas sobre nossos antigos antepassados. É uma narrativa vibrante de culturas, línguas e tradições que evoluíram ao longo do tempo. Cada grupo étnico contribui para a tapeçaria única da história africana. Cultura e civilizações antigas. Nesta parte do vídeo, mergulharemos nas profundezas da história cultural do continente, desvendando as civilizações antigas que deixaram um legado duradouro. A África não é apenas rica em recursos naturais. É um tesouro de civilizações antigas que floresceram em diversas regiões. Vamos começar nossa jornada com uma visita ao Egito, lar das majestosas pirâmides e das enigmáticas esfinges. A civilização egípcia deixou para trás um impressionante legado de arquitetura monumental, como as pirâmides de Gizé e os templos às margens do Nilo. Eles desenvolveram avançadas técnicas de construção e conhecimento científico que deixaram o mundo maravilhado. Viajando para o sul, encontramos a misteriosa Núbia, cuja cultura floresceu ao longo das margens do rio Nilo. Os núbios eram mestres em construção de monumentos e deixaram um legado de templos e artefatos impressionantes. A riqueza e o comércio desempenharam papéis cruciais nas civilizações africanas. As rotas comerciais transaarianas conectaram o continente ao mundo, enquanto o Império do Mali prosperava com o comércio de ouro e sal. A cidade de Axum, na Etiópia, também se destacava como um importante centro comercial. As civilizações africanas antigas não eram apenas avançadas em termos de arquitetura e comércio, mas também eram ricas em arte, literatura e expressões culturais. Esculturas, pinturas, poesia e música eram partes essenciais da vida nessas sociedades. Colonialismo e independência. Agora vamos explorar um período de desafios e resistência, quando o continente enfrentou o impacto avassalador do colonialismo e buscou a valiosa conquista da independência. Nos séculos 19 e 20, potências europeias olharam para a África como uma terra a ser explorada. Na Conferência de Berlim, em 1884, as fronteiras foram traçadas sem consideração pelas culturas e identidades africanas, levando a uma era de colonização implacável. Mas a África não se submeteu silenciosamente.
Líderes visionários e corajosos emergiram para liderar suas nações na luta pela independência. Pessoas como Nelson Mandela, Kwame Nkrumah e Patrice Lumumba inspiraram gerações a resistir à opressão e lutar por um futuro melhor. Marchas, protestos e movimentos de independência varreram o continente. Pessoas de diferentes etnias e origens se uniram em uma busca comum pela liberdade. À medida que as nações africanas conquistavam sua independência, enfrentavam desafios monumentais. A tarefa de construir estados estáveis e prósperos após séculos de exploração colonial não era fácil, mas a resiliência e a determinação prevaleceram. Os momentos de independência foram celebrados com alegria e esperança. O povo africano demonstrou uma incrível capacidade de se unir em face da adversidade, moldando um futuro baseado em valores de autodeterminação e justiça. No entanto, a independência não trouxe um caminho sem obstáculos. Conflitos, pobreza e doenças continuaram a desafiar as nações africanas, mas em meio a esses desafios, emergiram inúmeras iniciativas e soluções para impulsionar o crescimento e a estabilidade. Diversidade e desafios atuais. A tradição é um fio que conecta o passado ao presente. Danças tribais, rituais ancestrais e celebrações vibrantes refletem a profunda conexão entre o povo africano e suas raízes. Cada gesto é um elo vivo com as gerações que vieram antes. No entanto, as sombras do passado ainda se estendem. Conflitos regionais, instabilidade política e pobreza persistem em algumas partes do continente, desafiando o progresso e a estabilidade. A história da África é marcada por desafios, mas também pela resiliência. Diante dos obstáculos, o espírito empreendedor da África brilha intensamente. Projetos de desenvolvimento sustentável, avanços tecnológicos e investimentos em infraestrutura estão pavimentando o caminho para um futuro mais promissor. A natureza exuberante da África é um tesouro compartilhado por todos. Reservas de vida selvagem protegem uma rica diversidade de espécies, enquanto esforços de conservação trabalham para proteger habitats ameaçados. A África é um refúgio vital para a biodiversidade global. Se você gostou desta exploração pela história, cultura e desafios da África, não deixe de se inscrever no canal A Origem para mais conteúdo fascinante. Não perca nenhuma atualização. Ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro de nossas futuras jornadas de descoberta. Até a próxima!